Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu até pensei em vir de boné por 2 piercings, fazer umas tatuagens, mas tenho que trabalhar, né? Mas para mim especificamente foi uma bênção, fim de semana passado. E eu falei para algumas pessoas que acabamos tendo contato maior durante a semana, que é uma semana, para mim, foi uma semana de digestão, né? De lembrar de tudo que foi falado, digerir tudo e fazer as minhas próprias reflexões. Espero que você tenha feito as suas. Mas que ficou 2 coisas muito fortes no meu coração, eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Efésios 4, versículo 13. Efésios 4, versículo 13. Minha versão, que é a Nova Versão Internacional, diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vou ler novamente: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Provavelmente você tem uma versão que pode falar sobre a estatura de varão perfeito, ou alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre crescimento, e eu fiquei pensando que nós precisamos crescer. O meu filho teve consulta com o pediatra nessa semana, e eu vivia preocupado com a Carol, porque eu falava, ele não está engordando. Pô, não está gordinho como eu acho que ele tem que estar. Até que o pediatra pesou ele e ele está com 6,2 kg. Eu falei, agora ele está gordo. Agora eu acho que ele está gordo, mais de 6 quilos. Ele está gordo. E eu pensava em crescimento. E eu pensava em uma busca que eu e você precisamos ter. De alguma maneira, um caminho que precisa ser percorrido. Que o objetivo é atingir a medida da plenitude de Cristo. É o que diz Efésios, e que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Talvez você vai ter um jeito de fazer isso, você vai encontrar um método para crescer, um jeito, um ritmo, mas nós não podemos deixar de crescer, porque se o Caio não tivesse engordado, eu estaria preocupado, e se você não cresce, é sinal de problemas, ainda mais numa fase que você precisa crescer. Se não há crescimento, pode haver uma doença, pode haver uma disfunção. Nós conseguimos, irmãos, então juntos fazer esse exercício e olhar o crescimento, falar, pensar sobre crescimento, e nós podemos quantificar o crescimento. Hoje eu ganho mais do que eu ganhava antes, hoje eu tenho um carro melhor do que eu tinha antes, hoje eu tenho um apartamento melhor do que eu tinha antes. Mas se nós entendemos que nada pode ser separado nas nossas vidas, irmãos, nós não temos como separar o espiritual do material. Nós não conseguimos dizer, a minha vida espiritual vai mal, mas a minha vida material vai bem, ou a minha vida espiritual vai bem, a minha vida material vai mal. Nós entendemos que nada pode ser separado, tudo é espiritual, irmãos. Deus é dono da nossa vida, Deus é dono então de todas as coisas que nós temos. Então é impossível que a gente possa quantificar separando o que é material e o que é espiritual. Se o que é espiritual não tem tido crescimento, você tem um problema para a tua vida inteira, não só para a tua vida espiritual. Mas se não há crescimento em todas as áreas, você pode encontrar um problema, ainda mais se isso não for refletido nessa busca da maturidade dita pelo autor de Efésios aqui no versículo 13 do capítulo 4, atingir a medida da plenitude de Cristo. Nós precisamos, irmãos, atingir a medida da plenitude de Cristo. Essa é a nossa corrida, esse é o caminho que nós precisamos, eu e você, percorrer, para que possamos buscar essa plenitude, para que possamos buscar essa estatura de varão perfeito. O que o versículo está dizendo é que existe uma necessidade de correr,
Existe uma necessidade de crescimento. Nós não podemos olhar para ontem e achar que nós estamos iguais do que estamos hoje, porque se não há crescimento, há um problema, há uma disfunção, há algo errado, irmãos. Mateus 13:30, Jesus fala sobre crescimento, Jesus fala sobre colheita, porque Jesus está dizendo o seguinte: deixem que cresçam juntos até a colheita. Presta atenção, deixem que cresçam juntos até a colheita. E ele continua falando: então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus está dizendo: tem crescimento. Ele pode até deixar que o joio cresça junto com o trigo, e no momento da colheita isso vai ser resolvido, mas o começo do versículo diz: deixem que cresçam juntos. Precisa haver crescimento. A ideia de colheita deve nos incentivar, irmãos, a continuar crescendo na nossa vida. E de alguma maneira, como uma planta que precisa crescer, que nós possamos buscar, digamos, nutrientes espirituais que sejam adequados para o nosso crescimento. Porque quando você pensa em crescer profissionalmente, você vai estudar, você vai buscar uma qualificação, e nós precisamos buscar então, irmãos, essa plenitude. Nós precisamos buscar esse crescimento, irmãos. Nós precisamos olhar a nossa vida e analisar como era ontem e como essa vida está hoje. Como foi minha semana depois do congresso, onde nós falamos de mudança de mente? Será que minha mente foi mudada? Será que minha vida foi mudada? Será que eu posso olhar que eu cresci da semana passada para essa? E os dois pontos que mais marcaram comigo, mais mexeram comigo, irmãos, porque o pastor Ariovaldo Júnior falava sobre o relacionamento. Nós temos um relacionamento com Deus, mas isso precisa ser refletido no horizontal. Isso precisa ser refletido na vida dos nossos irmãos. Então, duas coisas me marcaram, irmãos, muito. E a primeira delas fala sobre a influência que nós temos na vida dos nossos irmãos. Nesse relacionamento horizontal que nós temos, eu tenho com você e você tem comigo, o quanto eu influencio a tua vida. E essa reflexão fez com que eu pensasse, irmãos, que eu posso ir mais, eu posso dar um passo a mais, porque muitas vezes, irmãos, eu vejo situações que acontecem com os meus irmãos, e eu falo: por que está acontecendo isso com aquele cara? Por que esse cara não faz dessa maneira? E eu penso que eu influencio pouco, talvez, a tua vida, e talvez você influencie pouco a minha vida. E nesse ponto, irmãos, é muito fácil que eu e você nos coloquemos numa situação de sermos vítimas. Eu não influencio ninguém, mas também ninguém me influencia. E é importante que eu e você tenhamos a noção que nós precisamos influenciar as pessoas, irmãos. Eu e você precisamos caminhar juntos, e talvez aquilo que eu possa falar para você pregar, talvez não faça tanto impacto como se eu pudesse viver junto com você, e que você me esteja do teu lado e você esteja do meu lado, e a gente começa a se influenciar, e a gente começa a se misturar, e talvez aquilo que eu penso faça diferença na tua vida, e aquilo que você pensa faça diferença na minha vida, e talvez eu possa ver as tuas atitudes mudando, porque Deus está usando a minha vida para te influenciar. Só que isso só acontece, irmãos, quando a gente se coloca e se propõe a manter esse contato que é horizontal. E nós falamos que cristianismo, ser igreja, é relacionamento, irmãos. Porque se não fosse isso, nós poderíamos ficar nas nossas casas, ligar num canal de TV, procurar um culto na internet e louvar sozinho e ouvir a palavra de Deus, mas não é isso, irmãos. Ser corpo não é isso. Ser corpo é ter esse relacionamento, é ter essa busca para que a coisa seja horizontal entre nós. E como eu disse, muitas vezes nós achamos que é fácil nos colocarmos numa posição de vítimas, irmãos. Ninguém me liga, então eu não ligo. Ninguém me procura, então eu não ligo, eu não procuro. Ninguém me convida para comer uma pizza, então eu não convido. Ninguém me convida para ir à minha casa, então eu também não convido. Ninguém falou comigo.
Mas quantas vezes nós também não damos o primeiro passo? Ah, mas eu já dei muitos passos, Leandro. Jesus falou, se precisar anda mais uma milha. Anda mais uma milha, qual o problema? Não, mas eu já andei várias, Leandro. Anda mais uma. Dá o primeiro passo. Influencia. Vive, irmãos. E algumas coisas me impactaram no que eu pensava, irmãos, depois de ouvir tudo que o Ariovaldo falou. E uma das coisas que eu já compartilhei com alguns irmãos essa semana, mas uma das coisas que mais me incomoda, irmãos, quando eu penso que falta mais relacionamentos entre eu e você, eu penso o seguinte. Eu tenho um exemplo profissional sobre isso. Minha chefe falou assim, você tem um problema, Leandro, profissional. Falou, opa, um só tá bom. Ainda bem que é um só. Ela falou assim, você não pede ajuda. Você só pede ajuda quando você está no extremo, quando você está morrendo. E ela fez a analogia de um paciente. Você só pede ajuda, sabe quando o paciente está lá, entubado, e chama a equipe médica para fazer massagem cardíaca, é assim. Você não pede ajuda quando o paciente é internado. Você espera o negócio quando está morrendo, você vem aqui e fala, me ajuda. E eu fiquei pensando, irmãos, quantas vezes nós fazemos isso na igreja? Quantas vezes nós não levantamos a nossa mão e falamos, eu preciso de ajuda. A coisa está acontecendo aqui. Não esperamos, nós não precisamos esperar, irmãos, o paciente ir para a UTI e está entubado. Nós podemos pedir ajuda antes. E eu fiquei pensando se as pessoas que convivem comigo, se vocês, por acaso não têm a liberdade de pedir ajuda para mim, para outros irmãos, para a pastora, para quem for. Por que nós não se ajudamos? Por que nós não levantamos a bandeira e falamos, Leandro, eu tenho uma dificuldade, me ajuda. Mas isso lá no começo, não depois de que a coisa já aconteceu, que a coisa já está no estado terminal. E eu falei, eu preciso me aproximar mais, eu preciso me relacionar mais de uma maneira horizontal com as pessoas. Não é possível que a igreja, nós aqui, não tenhamos um ambiente onde nós podemos abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações. Talvez você não tenha liberdade para falar comigo, mas você vai ter liberdade, vai encontrar em alguém, num irmão, alguém aí um amigo mais chegado que um irmão, alguém que você vai abrir o teu coração, e essa pessoa vai te dar a mão, vai te levantar, e vocês vão caminhar juntos, irmãos. Vocês vão caminhar juntos como igreja, influenciando uns aos outros. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que serem um. E nós podemos, irmãos, nos misturar, nós podemos nos relacionar, nós podemos nos aproximar mais, para que haja essa liberdade, nós possamos caminhar mais juntos, avançarmos mais juntos, termos liberdade de pedir ajuda, de pedir socorro, influenciar mais as pessoas, ter um relacionamento que você não questione mais, por que aquele irmão não vem na igreja? Talvez se você tivesse uma parceria com ele, e aquilo que você entende ser importante, o que é ser importante como igreja, estar aqui é importante, talvez você consiga influenciar essa pessoa, e ele também entenda isso, através da tua vida, através da minha vida. Nós precisamos influenciar mais, irmãos. A segunda coisa, que falou muito comigo, irmãos, eu confesso que o lance do evangelismo ficou um tabu para mim de uns anos para cá. E eu falava, será que eu preciso evangelizar alguém? Será que eu preciso falar de Jesus? Em Mateus 5, 13 e 14, Jesus disse a vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês não podem se esconder. Eu fiquei pensando que nós nos acomodamos em pregar o evangelho. Nós achamos, e eu cansei de falar, eu não preciso entregar um folheto, porque é spam, né? É que nem receber um e-mail que você não quer. Mas como então eu posso influenciar as pessoas para que elas ouçam e vejam na minha vida Jesus? E eu preciso então, irmãos, viver em lugares ou estar em situações de que eu possa
refletir Jesus e as pessoas que não conhecem Jesus possam entender esse Jesus que faz diferença na minha vida, que faz eu ser diferente do que eu era, que faz eu não estar mais nas trevas, que faz eu não estar mais num lamaçal de pecado. Tem algo diferente na tua vida. E eu lembro do pastor Ariovaldo falando sobre a conversão dele, e falei para ele: como é que se converteu? O que aconteceu? Ele falou: cara, tinha um cara que estudava comigo e eu vi alguma coisa diferente naquele cara. Esse cara começou a falar de Jesus para mim, e teve um dia que eu falei: eu não sei onde tu vai, mas eu quero ir contigo. E ele falou: eu queria ir em tudo que esse cara estava, porque eu via um cara diferente, eu vi uma diferença na vida desse cara, então eu queria estar onde ele está. Onde é a programação da igreja? Eu vou junto contigo. Aonde está esse Jesus que tu está falando? Eu vou junto. Aonde está esse Jesus que tu está vivendo? Eu quero estar junto contigo. A nossa responsabilidade, irmãos, é viver esse Jesus na vida das pessoas que estão aqui dentro, na vida das pessoas que estão lá fora. E é interessante que muitas pessoas vão chegar, irmãos, e vão se aproximar de você, e você não tem o poder para transformar ninguém, você não tem o poder de mudar ninguém, mas nós temos o poder de nos tornarmos disponíveis, nós temos o poder de influenciarmos, irmãos, de vivermos esse Jesus, e que esse Jesus faça a diferença na vida dessas pessoas, que esse Jesus no mínimo cause curiosidade nessas pessoas, para que elas possam querer mais, entender mais, possam ter a curiosidade de onde você se reúne, o que você está falando, quem é esse Jesus que você vive. Em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, Paulo está dizendo: ó, eu plantei, Apolo regou, mas sabe quem deu o crescimento? É Deus. De modo de que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Irmãos, se nós não pensarmos que nós devemos influenciar, nós devemos nas oportunidades certas, além de viver, falar de Jesus, e que não é nossa responsabilidade fazer o apelo. Muitas vezes pode ser que você tenha oportunidade de fazer o apelo e aquela pessoa aceite Jesus, se junte a Jesus na tua frente, mas, irmãos, é Deus que efetua o crescimento. Paulo está dizendo: ó, não é nem o quem planta, nem o quem rega, é Deus que efetua o crescimento. Mas muitas vezes, nas duas situações, nós ficamos só no discurso. E é interessante, a Elise falava sobre o Salmo 1 hoje, que é de manhã, que é o mais conhecido. Nós falamos: ó, eu não devo andar na roda dos escarnecedores aí, nem se deter no caminho de quem peca. E é interessante, irmãos, que nós vemos Jesus em muitas rodas, e ele estava nas piores rodas. Você não vê na Bíblia Jesus em nenhuma roda de religioso. Você vê Jesus na roda das prostitutas, você vê Jesus na roda dos ladrões, dos coletores de impostos, você vê Jesus nas piores rodas, irmãos. Mas interessante, irmãos, é que a roda que Jesus estava, ela era transformada pelo poder de Deus na vida de Jesus, pelo poder que Jesus tinha de influenciar. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós precisamos influenciar. Se nós ficamos só no pensamento, no campo das ideias, no discurso, tem algo errado, irmãos. Se nós não estamos nos relacionando mais, se nós não estamos influenciando pessoas em relação a Jesus, tem algo errado. E talvez eu e você possamos analisar que nós não estamos crescendo, nós não estamos avançando para a estatura de varão perfeito. E é interessante que, se você está aqui essa noite, provavelmente você tem uma fé, você crê em alguma coisa. Ah, Leandro, eu não influencio ninguém, eu não falo de Jesus, eu não vivo Jesus com as pessoas que não conhecem Jesus, mas eu tenho fé. E Tiago 2,18 nos dá nos quebra alguns paradigmas, quebra em nós alguns paradigmas sobre a fé. A definição de Tiago em Tiago 2,18 é o seguinte: ele diz: ó, se você tem fé, mostre as suas obras. Você crê. E qual é o efeito então da tua crença? Qual é o resultado da tua fé? Tiago está dizendo: ó, a fé é aquilo que nos coloca em movimento. A fé não é simplesmente
uma ideologia, uma crença que eu tenho, algo que tem na minha cabeça, não. Se você crê em Jesus, se você crê nesse Deus que nós cantamos, essa fé precisa te movimentar. Não é só uma fé de ter, eu creio, ponto. Eu creio, sento lá na igreja, mas não faço nada. Não, a fé, irmãos, nos coloca em movimento. A fé nos mobiliza. E se nós não estamos em movimento, significa, irmãos, ou que nós não temos fé, ou que a nossa fé está equivocada. No mesmo texto, irmãos, de Tiago 2, versículo 15 e 17, antes do versículo 18, onde ele fala sobre as obras, Tiago está dizendo assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé, irmãos, é aquilo que nos direciona ao nosso próximo. A fé é aquilo que nos arremessa em direção ao nosso próximo, para que a gente possa ajudar, irmãos, para que a gente possa viver em unidade, para que a gente possa olhar o próximo que não está aqui hoje, talvez porque ele não tem uma fé como você tem, e a gente possa amar aquela pessoa e falar, meu, se eu não mostrar Jesus para aquela pessoa, talvez ele esteja indo para o inferno, talvez ele esteja indo para a pior direção. A fé então é a capacidade de mover a nossa mão, irmãos, em direção ao nosso próximo. E Jesus viveu para o próximo, irmãos. Jesus não viveu só para aqueles que estavam na sinagoga com ele, mas Jesus viveu para aqueles que estavam perdidos. Precisamos ter a mesma fé de Jesus, irmãos. Nós não falamos que queremos ser como Cristo, não devemos ser como Ele. Se devemos ser como Ele, então, irmãos, nós precisamos atingir a medida da plenitude de Cristo. É o que diz Efésios 4,13, a estatura de varão perfeito. É muito difícil buscar esse crescimento. São poucos que buscam crescer na fé, para que possamos ser mais úteis. A fé, irmãos, está relacionada com serviço, não com poder. É isso que Tiago fala. Por muitos anos, por muitos momentos, nós achamos que fé está relacionada com poder. Se eu orar e o morto ressuscitar, então minha fé é grande. Se eu orar e a pessoa for curada, minha fé é grande, irmãos. Tua fé pode ser grande, você pode orar para a pessoa que está enferma, ela pode morrer, irmãos, porque é a vontade de Deus. E ela está, e a nossa vontade precisa estar condicionada à vontade de Deus. Nós oramos pelos enfermos, sim. Nós oramos, se precisar, para que os mortos possam ressuscitar. Mas nós precisamos condicionar a nossa vida à vontade de Deus. A fé está relacionada ao serviço, irmãos. E quem nos capacita a tudo isso, irmãos, é Deus. Porque nós somos ruins. Nós somos maus, irmãos. Nós somos egoístas. Nós somos pessoas que olhamos só para o nosso umbigo. Nós não queremos, irmãos, estender a mão. Nós não queremos sofrer pelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós não queremos, como disse o pastor Ariovaldo, nós não queremos perder, irmãos. E igreja é perder. Eu perco meu tempo investindo em você, eu perco meu dinheiro investindo em você, eu perco o que for. Mas quando eu perco, aí que eu ganho, porque de alguma maneira eu te ajudo, de alguma maneira nós investimos tempo no nosso próximo e podemos avançar. É a fé que nos mobiliza em direção a Deus, irmãos, e essa mesma fé que nos mobiliza em direção ao próximo. Pastor Ariovaldo Ramos diz que vida eterna é comunhão. Comunhão. Só podemos experimentar a vida abundante que Deus tem para nós, irmãos, em uma vida de relacionamento, comunhão e de unidade. Se eu e você queremos cumprir a nossa vocação, nós não podemos separar, irmãos, o amar a Deus do amar próximo. Esses dois amores são uma unidade, irmãos, como o corpo e a alma estão unidos, irmãos. Amar a Deus e amar o próximo estão unidos. E aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. É o que a Bíblia fala.
Nós podemos até distinguir, amar a próximo, amar a Deus, mas nós não podemos separar. E não é só amar quem está aqui dentro, irmãos, que é até difícil, porque a gente é diferente. Pensamos diferente, torcemos para times diferentes, temos personalidades diferentes, nós somos diferentes. Mas nós precisamos nos amar. E amar, irmãos, o próximo, literalmente quem está próximo. Muitas vezes quem está próximo não é aqui, quem está aqui, mas a tua família lá fora, é as pessoas que estão na escola contigo, no teu trabalho, e eles precisam ser amados também. Eles precisam de Jesus também, irmãos. Eles precisam de Jesus. A unidade, irmãos, é o que identifica eu e você como servos de Deus. Até porque perante Deus e Cristo, irmãos, nós somos todos iguais. Todos nós temos acesso a perdão, temos acesso à graça, temos acesso à misericórdia, irmãos. E por isso, para que nós tenhamos acesso a isso, um alto preço foi pago por Jesus naquela cruz, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus, irmãos, nós precisamos estar mais próximos de Deus, mais próximos dos nossos irmãos, para que nós possamos influenciar, irmãos, as pessoas, para que nós possamos ser uma ponte, um farol, para que possamos ser sal, para que possamos ser luz, irmãos. Não só para aqueles que estão lá fora, que precisamos também, irmãos, mas para aqueles que estão aqui dentro também, que muitas vezes precisam bastante de nós, do nosso apoio, do nosso ombro, da nossa disposição, do nosso tempo. Então, irmãos, a minha reflexão com você nessa noite é que nós possamos pensar em crescimento, irmãos. Se nós estamos olhando para as nossas vidas e nada mudou de ontem para hoje, provavelmente, irmãos, é possível que nós não estejamos crescendo. E se nós não estamos crescendo, nós temos um problema, uma disfunção, uma doença. E nós precisamos então, irmãos, crescer, avançar. É o que Paulo diz para nós, é o que Jesus fala sobre colheita. Eles vão crescer, deixa que cresça. Nós precisamos crescer, avançar e crescer em unidade, crescer em comunhão, irmãos, crescer no relacionamento horizontal, crescer no relacionamento com os nossos irmãos que estão aqui e aqueles que não estão aqui, irmãos. Essa é a minha reflexão para você nessa noite. Que Deus nos dê capacidade, graça, e a nossa fé seja revista nessa noite. Nós possamos nos mobilizar na direção de Deus e nos mobilizar na direção do próximo. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pai, que nós possamos refletir no nosso relacionamento contigo, vertical, na vida dos nossos irmãos de forma horizontal. Nos dá força, tempo, sabedoria, capacidade, para que possamos, em nome de Jesus, para que possamos, em nome de Jesus, avançar na direção de Deus, na direção do nosso próximo, e possamos influenciar, irmãos, as pessoas, possamos ter mãos estendidas, que as pessoas enxerguem isso em nós, Pai, que entendam que é melhor ser dois do que ser um, Pai, que possamos nós mesmos andar mais uma milha, dar o primeiro passo, Pai, e possamos avançar, e que isso seja uma realidade na vida das pessoas que estão lá fora também, Pai, que possamos influenciar as pessoas, Pai, possamos entender a responsabilidade de compartilhar Deus, compartilhar Jesus na vida dessas pessoas também, influenciando elas, Pai, através das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas palavras, Pai, nos ajuda, Pai, que possamos crescer, que possamos ver crescimento nos nossos relacionamentos horizontais, Pai, para a honra e glória do Teu nome. A minha oração nessa noite, amém. Amém, queridos. Que Deus possa te abençoar e seja uma semana de crescimento, uma semana horizontal. Você possa se aproximar mais, você possa buscar mais os relacionamentos, para que possamos ser bênçãos na vida dos outros. Amém, queridos? Deus possa te abençoar.